Mãe, queria te desejar um feliz Dia das Mães. Você é uma pessoa muito especial para mim, que me ajudou com tudo na minha trajetória, me ajudou a escolher a minha faculdade, me ajudou a escolher onde ir, me ajudou a ter um intercâmbio, focou tanto na minha educação e eu só tenho coisas a agradecer. Você é um grande exemplo de vida, eu te amo muito. Toda a sua força, determinação para trabalhar, acordar todos os dias com um propósito, isso inspira bastante, não tanto a mim quanto a meu irmão, mas quanto as outras pessoas. Eu queria te agradecer e falar que eu te amo demais. Feliz Dia das Mães. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chá de Clareza, o podcast que te ajuda a encontrar clareza em meio ao caos da vida. Eu sou Carla Sarni e hoje temos um episódio muito especial, mas coloca especial nisso, hein? Em homenagem ao Dia das Mães e principalmente a todas as mães empreendedoras como eu, o meu convidado de hoje é especialíssimo para mim. E eu não poderia estar mais feliz em recebê-lo aqui hoje. Davi é o meu filho mais novo, está passando por uma temporada aqui no Brasil, pois está de férias na faculdade. E se apresenta aí para o pessoal, meu filho, para os meus seguidores, para o pessoal que me acompanha aqui no Chá de Clareza. E aí, mãe? E aí, pessoal? Boa noite. É um prazer estar aqui nesse podcast com a minha mãe, finalmente, né? Normalmente eu tô do outro lado da câmera, mas hoje eu vou estar desse lado aqui com o microfone falando. Davi, você já imaginou estar aqui gravando um podcast comigo? Que isso, só uma pessoa famosa, né, que tá aqui sentado, então tô me sentindo bem hoje. Meus amigos, hoje meu filho Davi faz faculdade nos Estados Unidos, né? Ele já mora fora do Brasil há mais de 7 anos, né? Ele tem 20 anos, mas antes eu queria, né, que você contasse, Davi, aqui pra gente, como é vir pro Brasil de tempos em tempos, quando você tá de férias, né? Se você já se acostumou e quando você vem pra cá, se você tem vontade de ficar. Legal. Eu já estou morando nos Estados Unidos desde o 8º ano, né? Desde pequeno, né? Eu diria 12, 13 anos foi quando a gente se mudou pra lá. E é muito diferente morar lá, morar aqui, né? Toda vez que eu volto pro Brasil, parece que nada mudou. Então, parece que eu nunca fui embora, né? Todas as férias de dezembro, normalmente as férias grandes é agora em maio, junho, julho, né? Sempre faz questão de passar o tempo aqui, trabalhando na empresa, fazendo outras coisas, mas é muito legal, né? Eu prefiro muita saudade de morar no Brasil, claro, mas é muito diferente a realidade, né? Davi, dá alguns exemplos pra gente, né, de coisas que são bem diferentes em viver aqui e viver lá, principalmente para um adolescente, para um pré-adolescente, já que você foi para lá com 13 anos de idade. Eu acredito que uma das coisas mais marcantes, né, desde quando eu cheguei lá, primeiro de tudo que eu ia para a escola de bicicleta, né, não tinha condição de ir de bicicleta para a escola aqui no Brasil, não tinha nem como. Muito carro, perigoso, né, claro. Segurança, e desde os 13 anos, eu acordava de manhã, fazia meu próprio café. Meu pai e meu irmão já tinham ido pra escola, que minha escola começava mais tarde. Pegava minha bicicleta e ia sozinho pra escola. Andava o quê? Uns 15 minutos de bike. Chegava suado de vez em quando era verão, mas estava tudo certo. E outra coisa... Não, peraí que tem um detalhe importante aqui que acho que vale a pena contar. Você foi pra lá pra cursar a 8ª série... E numa escola estadual, americana. Sim. A gente foi em família, era pra passar 6 meses, né? Eu era péssimo em inglês aqui no Brasil. Sempre tirei nota baixa, sempre fiquei de recuperação, principalmente em inglês. Era pra mim a pior matéria. Então meus pais viraram e falaram, pô, vamos morar 6 meses nos Estados Unidos, né? A gente quer aprender sobre o mercado dos Estados Unidos. Meus filhos vão aprender inglês, né? E eram para ser 6 meses, viraram 8, 7 anos, né? 7, 8 anos. Mas, meu filho, a escola lá, para as pessoas que estão nos ouvindo, de que horas a que horas era a aula? Depende muito dos anos, né? No 8º ano, quando eu cheguei,
Eu entrava na escola em torno de umas 9 horas da manhã e ficava até umas 4, 5 horas da tarde, né? Tinha várias atividades extracurriculares depois da escola, mas normalmente para a aula era das 9 às 3h30. E as refeições eram feitas na escola? Refeições na escola e no high school, né? Que é a partir do primeiro ano, no caso dos Estados Unidos era a partir do 9º. Eu entrava às 7 e saía às 3h30 com café da manhã, se você queria. Você podia comer em casa ou na escola e almoço também na escola. Quer dizer, todas as refeições inclusas na escola. Na escola. E outra coisa também, o que mais mudou na sua vida, né? Que você se lembra que algo que você pôde fazer lá, que aqui você não poderia fazer? Pô, eu acho que foi dirigir. Né? Aqui no Brasil, o pessoal tem a oportunidade de tirar a carta com 18 anos, né? E aquele processo longo, que você tem que ir pra escola, que você tem que fazer teste e tal. E lá nos Estados Unidos, acho que foi 15 anos, eu tinha feito uma prova online e eu já tava dirigindo com meu pai do lado, e com 16 eu já ia pra escola sozinho. Quer dizer, você tem carteira de motorista desde os 15 anos de idade. Sim. E fala um pouquinho sobre a questão da liberdade, né, dos jovens, dos adolescentes e dos pré-adolescentes. Porque aqui a gente vê, né, no Brasil, que as baladas vão até 5, 6 horas da manhã. A gente vê que aqui a bebida é liberada. Fala um pouquinho dessa tua experiência lá com as pessoas. Eu acredito que a liberdade nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, né? Quando nos Estados Unidos, a maioria das coisas são liberadas aos 21 anos. Eu ainda tenho 20, então ainda grande maioria das coisas ainda não posso fazer. Né? Aqui no Brasil, 18 anos. Primeira vez que eu vim pro Brasil com 18 anos, eu fui comprar álcool no mercado e eu falei, uai, ela não vai pedir pela minha carteira de identificação, ela não vai me questionar nada, e só me deu. Né? Nos Estados Unidos, até hoje, eu não posso. E balada, principalmente, pô, se eu entro, né, que já é difícil de entrar, se eu entro, acaba meia-noite, no máximo 2 horas da manhã, os caras ligam a luz e mandam você embora. E aqui no Réveillon, que hora que acabava as festas? Aqui no Réveillon começa 10 da noite e acaba 10 da manhã, né? Então, quer dizer, lá com menos de 21 anos, você não consegue sequer comprar uma cerveja. Não pode. Né? E aqui é totalmente liberado. Davi, quero lembrar as perguntas, né, que farei hoje, que são as mais frequentes que recebo do meu público que me acompanha aqui. Né? Eles já sabem da minha visão, da nossa história, mas hoje quero que eles conheçam a sua também. Né? Todo mundo sempre me perguntou como foi conciliar a minha maternidade com tanto trabalho. E eu sempre trabalhei muito, você sabe disso, e durante boa parte da minha vida, de domingo a domingo, folgando somente um domingo por mês. Levava você e seu irmão para as clínicas e tenho muitas memórias desses momentos. E você tem memórias desta época? Compartilha aqui com a gente. Pô, tenho muitas memórias, né? Lembro até então, quando meu irmão, num trabalho de escola, a gente era muito novo, ele escreveu, né? O que você gostaria de ter em casa, que você não tem e tal. E era uma carta para enviar para os seus pais. E o meu irmão escreveu naquela carta, gostaria de ter minha mãe mais perto, né? E minha mãe, lembro muito, até hoje meus pais falam muito dessa carta, né? Eu tenho ela até hoje, meu outro filho escreveu, né? Gostaria que você ficasse mais em casa. E até hoje eles falam muito que trabalhava muito, não tinha como tá muito perto sempre. Pô, lembro muito das épocas de escola, quando minha mãe falava, pô, vou te buscar meio-dia. Ficava na escola até 5, 6 horas da tarde esperando. Mas foi muito diferente, né, no caso da nossa infância, quando a Sorridentes devia, né, os 23 milhões de reais. Eu não sabia a razão que a gente tinha se mudado desse apartamento, né? Até um dia que minha mãe juntou eu e meu irmão para falar que a gente estava endividado, não tinha como a gente continuar naquele apartamento, que a gente tinha que morar de aluguel agora, que não tinha como a gente voltar para lá, né? Eu e meu irmão, a gente chorava para voltar para aquele apartamento e nunca dava, né? Quer dizer, acho que
o fato de ter trazido para vocês essa clareza de que a gente estava endividados, isso te trouxe algum trauma? Trauma, não, né? Porque meus pais, né, tiveram certeza de manter a mesma vida que a gente tinha antes, né? Mudou o apartamento, mudou várias coisas, a gente não podia viajar, a gente não podia sair. Mas eles, make sure, né? Tiveram a certeza de levar a vida. A gente continuou na mesma escola, meus pais se esforçando muito. Então, querendo ou não, eu e meu irmão, a gente não percebeu, né? Até o ponto que meus pais contaram pra gente o que estava acontecendo, a gente não havia percebido problema nenhum, né? Olha só, filho. Você acha que esse momento trouxe algum aprendizado para sua vida, né? Você vendo a gente ali endividados, né? Você vendo a gente trabalhar muito para se livrar das dívidas, né? A gente ter saído de um apartamento de 200 metros quadrados para um apartamento piquititico. Mesmo vocês não tendo mudado de escola, mas a gente mudou um pouco o estilo de vida, né? Paramos de viajar, não saíamos, né? E isso tudo te trouxe algum aprendizado? Com certeza, né? Eu vejo meus pais trabalhando todos os dias, até de madrugada, desde que eu sou muito pequeno, né? Eu até lembro, desde pequeno, indo pra empresa, ficando com meus pais lá até 10 horas da noite, brincando de esconde-esconde com meu irmão, com meus primos e tal. E meus pais sempre lá trabalhando até de madrugada. E eu vendo esse esforço, né, de onde o dinheiro veio, né? Porque meus pais vieram de duas famílias muito simples. Isso trouxe um pouco de simplicidade para mim e pro meu irmão, né? Por conta disso, eu acredito que a gente tem um valor a mais às coisas. A gente dá valor mais às coisas, né? Por exemplo, comprar coisas que não precisa. Minha mãe até me irritava quando eu era mais novo, né? Falava que, pô, se eu não comprar roupa, eu vou ter que andar pelado, que minhas calças, minhas cuecas tudo furadas, e eu não queria, né? Até hoje não vejo motivo de comprar coisa que não precisa. É porque eu acho que vendo um pouco dos dois lados da moeda, trouxe um pouco dessa visão geral, né? E, pô, dinheiro não cresce em árvore, né? É muito esforço que traz isso. Quer dizer, poderia dizer que você e seu irmão não são consumistas, né? Não rasgam dinheiro. Não. Porque dinheiro não aceita E ainda desaforo. mais morando nos Estados Unidos, né? Que hoje em dia tá vezes 5, quase vezes 6. Comprar um McDonald's já é caro. Então, já que você falou sobre isso, né? Todo mundo acha que morar nos Estados Unidos tem vida de rei, né? E a gente sempre fez vocês darem valor para o dinheiro, entenderem que, como mesmo você disse, não dá em árvore. Conta um pouquinho, né? Você cozinha? Você mora como? Porque as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? E você disse, até um McDonald's é caro. Claro que é. Se o McDonald's custa $20, vira 100 e poucos reais pra gente. E conta um pouquinho como é que é esse teu dia a dia. Sim, bom... E do que você faz faculdade também. Claro. Deve ter muita gente curiosa aí, sabendo que curso você faz na Universidade de Utah, em Salt Lake City. Hoje em dia eu moro sozinho desde que eu tenho 18 anos, né? Até um pouco antes disso, quando eu me mudei pra Utah, onde é que eu faço faculdade, né? E eu moro com 4 outros americanos, para deixar as coisas mais baratas e tal, porque onde eu moro o apartamento é muito caro, né? E, pô, uma casa é uma bagunça, viu? Tem até cachorro. Tem até cachorro na casa, mas não é fácil, não é barato, né? Pô, tenta economizar ao máximo, faço compras no Costco, né? Que é o atacadão aqui no Brasil. Compro de tudo pra poder cozinhar em casa. Volto pra casa só pra cozinhar, Normalmente eu faço marmita, no caso, né? Gosto de ir pra academia, então eu deixo as marmitinhas prontas em casa. De domingo eu passo o dia fazendo comida. Aí eu volto pra casa, almoço, volto pra faculdade, moro pertinho, né? E eu gosto muito, né? Hoje em dia eu faço faculdade, meu major de marketing, com minor de vendas, né? Nunca vi uma faculdade fazer um minor de vendas, até eu ver aquilo, eu falei, pô, vou ter que fazer esse negócio, né? E, pô, tô gostando muito do curso, minha faculdade
quem quiser ver aí, tá top 10 do país de futebol americano, então sempre tem muita alegria, né? Meus pais foram lá me visitar ano passado, algumas vezes. Tua faculdade considerada uma faculdade classe A, né? Estados Unidos. De classificação do ranking. Tem rankings, né? A mais, A menos, B, né? A minha faculdade tá ali na classe A, que ela é mais A, ela é maior, tem um esporte muito bom, um acadêmico muito bom, né? Só a cidade que é meio diferenciada, mas... Explica para as pessoas por que a cidade que você mora, de Salt Lake City, é diferenciada. Porque lá acho que tem a maior comunidade de Mórmon do mundo, né? Que é uma religião muito fechada. Fechada não, é um povo muito gente boa, mas é uma religião bem diferente do que a gente vê no dia a dia, né? Então, as coisas, eu saio para fazer compra de domingo, eu saio o dia que eu mais tô vazio é de domingo, né? Só que eu não posso fazer compra porque tudo tá fechado. E olha só, outro fato interessante. E faz frio lá? Hoje é maio, tava nevando até semana passada. Né? Acho que esse ano foi o ano com mais neve desde 1900 bolinha. Então, quer dizer, é um lugar muito, muito frio. Você curte? Gosto. Gosto muito, né? Por isso que eu fui pra lá, né? Entre as faculdades que eu pude ir, escolhi lá porque tem esqui. E olha que legal, gente. O Davi passou na mesma faculdade, né, no mesma cidade que o João Pedro. Meu outro filho estuda em Boston. E ele escolheu não ir para Boston e ir para Salt Lake City. Você acha, meu filho, que ter crescido numa casa de empreendedores te influenciou de alguma forma a querer ter seu próprio negócio e trilhar os mesmos passos que seus pais trilharam? Com certeza, né? Meu pai, principalmente, qualquer coisinha que a gente fazia quando a gente era menor já era uma lição de vida, né? Como é que você pode implementar isso em tal negócio e tal? O seu pai é um coach. É um coach. Meu pai fala papaigoogle.com, né? Pode perguntar qualquer coisa pra ele que ele responde. No tanto que hoje... eu tô abrindo uma marca de roupa com alguns amigos, com 2 amigos. A marca vai se chamar Be Greater, né? Vai ser uma marca que a gente tá tentando inspirar as pessoas a serem as melhores versões delas mesmas, né? Hoje isso aqui tá em moda, né? Foi muito legal que na minha casa, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, todos têm um perfil muito que manda nos outros, né? Muito... comandante, né? Meu pai foi no exército, né? É aquela vibe toda tranquilo, mas em casa é outro. É um general. É um general e o meu irmão puxou aquela pessoa ali, parece um espelho, né? Então tá todo mundo ali mandando. E eu já discuti com meus pais quando eu era menor e falava assim, meu pai manda em mim, minha mãe manda em mim, meu irmão manda em mim, eu vou mandar em quem? Né? Eu tenho que aprender com quem? Nem cachorro eu tenho pra mandar, né? E acho que isso mudou muito a minha perspectiva das coisas, né? Eu sempre quis criar meu próprio negócio. Ano passado, eu já queria abrir minha própria marca, só que não tinha como, eu tava sozinho, não sabia como. E esse ano eu tive a oportunidade com alguns amigos, né? E tô engrenando. E eu adorei o nome da sua marca, como é mesmo? Be Greater. Muito legal. O que significa Be Greater em inglês? Be Greater, né? Traduzindo ao pé da letra, significa seja o melhor de si mesmo, seja o melhor. E que estilo vai ser de roupas? Vai ser um estilo bem da moda de hoje em dia para novos, né? Uma roupa oversize, uma roupa que você pode tanto sair para ir no shopping, para ficar em casa, quanto para ir para academia, né? Que hoje a academia tá crescendo muito aqui no Brasil. E já tem site? Já. Qual Se quiser, begreater.site. Muito legal. Já que você falou em perfil, olha só, gente. Eu e meu filho mais velho temos um perfil muito, muito parecido. Né? O meu perfil é um perfil onde eu sou 60% águia e 40% tubarão. E o meu marido e meu filho mais novo, o Davi, que está aqui comigo, eles têm outro perfil. Um perfil mais tranquilo, um perfil mais de boa, né? Então, tudo isso que ele contou aqui para vocês, que em casa tem gente que manda demais, é porque a gente falava assim, eu e meu marido sempre dissemos para meus filhos, enquanto vocês morarem debaixo do nosso teto,
né, e nós mantivermos vocês, quem manda aqui em casa somos nós. Então você pode estar me ouvindo, você pode não gostar muito do que você está ouvindo, mas é dessa forma com que nós pensamos. Mas acho que tem um fato interessante aqui que o Davi pode contar. Conta, meu filho, o fato do que seu pai fez com você e seu irmão quando você tinham 10 anos de idade. Vocês imaginam, meu marido ficou 8 anos no exército. Às vezes eu até precisava dizer para ele, calma, que não é o quartel. Conta aí qual foi a experiência que vocês tiveram de não ser mais acordados. Bom, desde os... Pô, não era nem 10 anos mais, né? Era desde mais novo. Meu pai colocou um despertador, aquele despertador bem barulhento, né? Parecia uma buzina de caminhão. Aqueles redondinhos. Aqueles redondinhos antigos, né? Parecia que você queria tacar aquele negócio longe todo dia, né? Aí eu lembro minha mãe contando. Ah, minha avó acordava com leitinho na cama. Pô, em casa, meu pai jogou esse relógio no nosso quarto e falou assim, ó, se você não acordar, eu não vou. Né? E no começo, eu lembro, eu e meu irmão acordando, depois da aula ter começado, ninguém ter acordado a gente, né? A gente já perdeu vários primeiros minutos de aula porque a gente não conseguia acordar ou porque ninguém acordava a gente. Eu me lembro como se fosse hoje, quando meu marido deu para eles o despertador e disse, né? Todos os dias eu acordo para ir trabalhar e o trabalho de vocês é a escola. De hoje em diante eu não acordo mais vocês. Porque era meu marido que levava eles na escola. Então a gente acordava de manhã até que eu ajeitava as coisas em casa antes de sair, né? O Kleber ajeitava e levava os meninos para aula. E aí era exatamente assim que funcionava. Então esse era o trabalho deles, essa era a responsabilidade deles, essa era a obrigação deles. Colocar o despertador para tocar e acordar. E se não acordasse, perdia a aula mesmo. Né? Não tinha um celular e tinha um despertador barulhento ali do lado. E acho que isso para eles foi uma baita lição, porque isso fez eles adquirirem responsabilidade muito cedo, né? Porque eles passaram a entender que eles tinham que ser responsáveis pelos compromissos deles e não ficar esperando a gente mandar ou acordar ou dando ordens. E aquilo que o Davi falou, né? Meu marido sempre foi muito firme com eles e até que trouxe eles até aqui. E sempre incentivou muito ao esporte. Acho que vale a pena a gente contar um pouquinho sobre isso, que aos 10 anos de idade você andou 100 quilômetros de bicicleta? Não, a gente sempre foi a família do esporte, né? Não parece pelo porte físico, mas a gente tá sempre ali, né? E quando a gente... Pô, foi uns 12 anos, né? Quando a gente se mudou para os Estados Unidos, a gente sempre gostou muito de andar de bicicleta. A gente comprou aquelas bicicletas baratinhas do Walmart. Falou assim, bora andar de bike. Né? A gente tava ali andando de bike nos parques, perto dos parques da Disney. Quando a gente foi olhar, já tinha passado de 100 quilômetros. A gente queria tacar as bicicletas no mato, porque não aguentava a perna mais. Era de tudo, né? E, pô, desde criança, era de tudo, né? Esquiar, era jogar vôlei, futebol, basquete. Tudo que tinha na frente, a gente sabia jogar. Natação, né? Acho que o esporte, ele traz a disciplina, ele traz responsabilidade, ele traz autoconfiança, né? Então, quem pais aqui que estão nos ouvindo, a vida toda a gente incentivou o esporte. A gente cortava coisas pra gente, eu e meu marido, deixávamos às vezes de comprar roupa pra gente, mas não tirava da natação, não tirava do futebol, né? Para que eles pudessem crescerem num ambiente saudável, num ambiente voltado ao bem-estar, num ambiente voltado... Quando a gente se mudou para os Estados Unidos, a gente tinha um treino de noite, né? Que era o quê? Umas 8, 9 horas da noite. E eu lembro que a escola do meu pai era mais ou menos uns 50 quilômetros de casa, né? Nos Estados Unidos é tudo mais rápido, então não é a mesma coisa aqui do Brasil. E a escola do meu irmão era outros 30 quilômetros, né? Então meu pai levava o meu irmão pra escola, dirigia pro outro lado da cidade pra ele ir pra escola, buscava meu irmão na escola, voltava pra casa, né? Cansadíssimo, umas 7 horas da noite. E eu lá de bicicleta, né? Claro, tranquilinho. E levava a gente no futebol, ficava assistindo a gente até 9h30, 10 horas da noite, toda noite, né? Não tinha um dia que ele deixava falar assim, pô, pega carona, ou não vai hoje, porque, pô,
De final de semana, a gente dirigia horas pra ir pros jogos e Até para vocês fazia entenderem. com prazer, né? Sempre, sempre. Paizão. Só para vocês entenderem, o meu marido também é dentista, né, o Kleber, mas ele nunca exerceu a profissão. Ele fez Calma. odontologia. Exerceu com a gente, né? Os únicos 2 pacientes que ele teve foi o João Pedro e o Davi. A gente era o cobaia. E ele acabou ficando no administrativo. Então, como eu atendia, né, de domingo a domingo, eu sou especialista em cirurgia, operava muito, muito, muito. Então, o que acontecia muito, né? Aos sábados, a família toda ia para a clínica, então os meninos ficavam lá na unidade no Kids Club, e o Kleber ficava lá ajudando no administrativo. E nos domingos que eu estava de folga, a gente passeava juntos. Mas quando eu não estava de folga, o Kleber levava eles no Ibirapuera para andar de bicicleta, né? Ou para caminhar, ou para correr. Então, sempre arrumava algo para fazer e eles... É mesmo, escolinha de futebol, jogava Tudo. vôlei na época. Sempre, sempre muito, muito, muito presente. Então, quando eu falo para vocês nas minhas mentorias, eu falo para vocês nos meus podcasts, nas lives, ou até aqui mesmo no Chá de Clareza, que eu prezo muito pela qualidade, né, e não pela quantidade, porque, ó, meu filho tá aqui contando, né? Eu não fui uma mãe que ficava em cima o tempo todo, né? Até porque sempre trabalhei muito, então a gente faz questão de mostrar isso para eles, que hoje eles estudam nas melhores universidades do mundo, e dos Estados Unidos, porque em algum momento a gente fez sacrifício para isso acontecer, né? Todo mundo sabe minha história, sabe que eu sou filha de motorista de ônibus que morreu super jovem. Meu marido, filho de borracheiro semi-analfabeto, e a gente resolveu construir uma história diferente. Mas se tem algo que a gente nunca abriu mão, foi dos estudos. Desde o dia que os meus filhos nasceram, eu tinha um grande propósito, dar o que existia de melhor para eles nos estudos. Agora, Davi, Calma a hora... aí, tem uma coisa pra falar. Voltando Fala. ao tópico de criação, né? Meus pais sendo 2 empresários de alta performance, né? Hoje em dia todo mundo usa essa palavra. Alta performance. E também meu pai sendo militar, eu acho que a nossa criação foi muito diferente das crianças de hoje em dia, né? Então, e é uma coisa que eu agradeço muito por vocês, né? Por você e pelo pai, que é o seguinte, né? Foi uma criação muito rígida, não dura, rígida, mas assim, sempre mirando pro lado certo, né? E, pô, meu pai falava assim, não faça isso, faça isso. E se a gente desobedecia, era uma pegada mais forte. Só que assim, quando eu fiz 12, 13 anos, eu comecei a fazer coisas que me traziam a mesma coisa, né? Quando eu comecei a jogar bola, o futebol requeria a mesma coisa que eu já fazia em casa desde que eu era criança, né? E quando eu olhava para as outras crianças não sendo capaz de obedecer as regras, né? Usar o uniforme certo, esquecer as coisas porque os pais ajudavam tudo quando eles eram crianças, né? Isso já ajudava muita gente, né? Pô, quando eu entrei no high school, né? Que eu tinha que acordar todo dia de manhã pra ir pra escola, jogar, eu treinava futebol todo dia de manhã, das 7 ao meio-dia, era 7 às 11, né, no caso. E assim, eu e meu irmão era sempre os 2 que tava lá dispostos todo dia de manhã treinando, tudo pronto, e assim, o pessoal da nossa cidade esquecido, não lembrava das coisas e tal, e acho que isso foi muito importante, né? Quer dizer, vocês viram nesse depoimento dele, né? O senso de responsabilidade, como isso interferiu depois na vida deles, né? De não ter que tá pai ali carregando bolsa, pai tendo que lembrar, precisa levar isso, precisa levar aquilo. E ele disse, não, nós éramos diferentes dos outros meninos. Ninguém precisava ficar cobrando a gente, ninguém precisava ficar levando nada pra gente. E quando nós decidimos mudar para os Estados Unidos, como o Davi disse, eram só 6 meses. E acabou virando um projeto aí de 8 anos. Mas durante os 4 primeiros anos, o meu marido disse para mim, eles são muito jovens para ficarem aqui sozinhos. Então eu ou você vamos ter que fazer um sacrifício e morar aqui. E tirar o visto de estudante, estudar.
E aí eu falei pro meu marido, acho que é muito mais o teu perfil do que o meu. E aí nós tomamos a decisão do meu marido e meus filhos ficarem lá o tempo todo, morando lá, e eu ficar na ponte aérea São Paulo-Orlando. Todo final de semana, né? Vocês entenderem como era a minha vida, eu ia no voo de manhã, ia trabalhando o voo todinho na sexta-feira, passava sábado e domingo com eles e voltava no voo do domingo à noite, que chegava aqui 5, 6 horas da manhã na segunda-feira. 7 horas eu já estava dentro da empresa trabalhando. Conhecia todo mundo da companhia aérea. De tantos voos que eu fiz. Então a gente fez essa vida aí por 4, 5 anos. E aí depois os meninos ingressaram na faculdade, né? E começaram a trilhar o seu próprio caminho aí. Um foi para Boston, o outro foi para Salt Lake City. E agora ele tá aqui contando. Mas vamos lá, Davi, agora é a hora da verdade. Vamos lá. A hora, Davi, agora é a hora da verdade. É onde eu te pergunto a seguinte coisa, né? Mesmo eu trabalhando muito, sendo muito exigente, né? Eu consegui desempenhar a função de mãe? Eu consegui exercer os 2 papéis de empreendedora e de mãe, mesmo não estando o tempo todo presente, o dia todo perto de vocês? Com certeza, né? Principalmente no momento que a gente estava junto em família. Pô, quando a gente sentava junto pra comer ou pra assistir uma novela, né, que a gente gostava na época, era que o melhor momento em família, né? Mas durante a semana, meus pais passavam boa parte do tempo trabalhando, né? Tinha vezes que a gente... Minha mãe, principalmente, né? Meu pai levava a gente pra escola, mas tinha vezes que a gente acordava de manhã e minha mãe já tinha ido pro trabalho, ou a gente ia dormir de noite e minha mãe ainda não tinha chegado em casa, né? Mas com certeza, durante os tempos que a gente estava junto, foram muito mais especiais, né? Acho que por conta desse tempo longe um pouco do outro, mas nunca deixou de exercer o papel de mãe, né? A gente tinha um membro na família muito importante, a Cleide, né? Que mora com a gente faz mais de 12 anos. Mas... E que me ajudou muito na criação dos meus filhos. Muito, muito, muito. Né? Acho... eu diria, se você olhasse para mim e pro seu pai, quem é mais bravo? Você, com certeza, né? Você, o pai é tranquilinho, meu pai gosta de dar sermão, né? Gosta de dar aquele sermão de horas em horas, você é na base do grito. E quem é mais exigente? Os dois, né? Eu acho que não tenho como falar um ou outro, né? Cada um exige mais para um filho. Eu acho que você exige mais pro meu irmão, meu pai exige mais para mim, mas... Meu filho, a maioria dos seus amigos tinham mães com estilo diferente da minha vida, né? Mães muito presentes, que levavam o filho na escola, ao meio-dia estava lá esperando, ia no futebol junto, ia na natação junto. Ou seja, estava ali colado no filho o dia todo. E muitas vezes até fazia lição junto com os filhos, né? E nós não tivemos essa relação de eu estar ali o tempo todo grudadinho em vocês. Quando vocês precisavam, eu estava ali presente. Se ficava doente, eu abandonava tudo para cuidar de vocês. Se precisava estudar, quantos domingos nós estudamos juntos? Aí era difícil, hein? Quantos domingos eu passei o domingo inteirinho tomando a matéria de você e do seu irmão. Aqui no Brasil era difícil. A escola não era um forte para mim, né? E ainda estudava num colégio muito forte, estudava no Bandeirantes, colégio que puxava muito. Então, assim, nós passamos muitos finais de semana estudando juntos. E muita gente tem um conceito, Davi, de que se não ficar em cima do filho o tempo todo, ou ficar em cima da filha ali, né, grudadinho, coladinho, que depois serão jovens com problemas, que serão, né, pessoas mal resolvidas. Como é que você vê isso? Pela minha experiência, né, eu realmente não acredito que isso é verdade, né? Eu não acredito que você precisa ter uma mãe do seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Pô, amor de mãe, tudo que a mãe fornece é a coisa mais importante do mundo, claro, né? Mas também não precisa tá ali grudada no seu filho o tempo todo, tá ali esperando e levar ele na escola, ou tá aí esperando ele. E por conta de eu não
ter passado esse tempo todo, quando era mais novo, com a minha mãe, né? Eu acho que fez eu ser um homem hoje em dia muito mais bem resolvido. Eu acredito que a minha relação com a minha mãe é muito mais apegada do que relações, né, de filhos que passam 24 horas por dia, né? Aquela confusão que é filho e mãe brigando o tempo todo, né? A gente tá em casa sempre tranquilo, quando a gente tá junto, é o melhor tempo do mundo. Olha só, você já sabe que eu adoro aqui dar um chá de clareza, seja em mim mesma ou nas pessoas que convivem comigo. Mas hoje quero que você dê uma receita de chá de clareza aqui pro pessoal. Conta aí pro pessoal algum chá de clareza que você tomou, que você já deu em alguém. Acho que um chá de clareza que eu dei pra mim ao longo do tempo foi sair do trilho dos meus pais, né? Eu poderia ficar no trilho dos meus pais, continuar na empresa por um longo tempo, só que eu me senti incomodado em estar nessa situação, né? Por isso mesmo que eu criei a Be Greater, né? Quem quiser entrar no site aí, é begreater.site, né? É uma marca de roupa que eu criei. Com 2 amigos? Foi. E como que escreve Be Greater para as pessoas poderem visitar? É tudo junto, minúsculo, BEGREATER. Be Greater.site. Entrem lá para vocês verem se vocês gostam do estilo de roupas, né? Para ver aí o que vocês acham do site. Depois venham aqui no podcast e digam aí o que vocês acharam dessa marca nova que ele criou. Davi, eu não poderia estar mais feliz, meu filho, de te receber aqui no meu podcast Chá de Clareza com Carla Sarni. Tenho certeza de que esse episódio irá inspirar muitas pessoas que passam ou já passaram por situações parecidas como as nossas. Muito obrigado a todos, muito obrigado por ter topado e ter aceito o meu convite de estar aqui comigo hoje. Aproveita que você ainda está aqui e curte os nossos canais no YouTube, no Spotify e não esquece de adicionar o sininho para sempre saber quando a gente sobe um programa novo. E agora eu gostaria, Davi, que você deixasse aqui uma mensagem para todos. Bom, para os pais que estão assistindo, né, as mães, essa edição de Dia das Mães, seja duro com seus filhos, né? Pô, quando eu era criança... Não dê moleza. Quando eu era criança, eu posso ter certeza que eu ficava muito bravo quando meus pais deixavam fazer uma coisa, ou eram duros comigo, mas hoje a única coisa que eu posso fazer é agradecer, né? Muito bom, meu filho, muito bom. Amei estar aqui com você hoje, ó. Obrigado. 1000 corações para você. Um beijo, meus amigos, e espero que esse podcast, né, tenha agregado muita coisa na sua vida, principalmente na sua mãe.